A entrevista deste blogueiro à edição americana da Forbes. Caros, concedi uma entrevista a Anderson Antunes, repórter da edição americana da Forbes. Ele está produzindo um artigo sobre blogs brasileiros. Na versão eletrônica da revista, está boa parte da conversa que tivemos. Segue uma imagem da página com a introdução da entrevista. Volto depois. Leiam lá e comentem. Seguem, em inglês e em português, a segunda pergunta e a segunda resposta. Forbes, você acha que a Veja, por conta de sua cobertura mais contra o governo do que a favor, é criticada porque, de fato, faz um trabalho oposicionista melhor do que a oposição que aí está? Reinaldo Azevedo, não posso falar em nome da Veja. Falarei como leitor. A revista foi, por exemplo, uma ardorosa defensora das medidas adotadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área econômica, em especial nos 2 ou 3 anos iniciais do governo, quando o déficit de credibilidade do Partido dos Trabalhadores ainda era grande. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, jogou no lixo o programa do partido e adotou os fundamentos que a ala esquerda do PT chamava de neoliberais. Ainda bem. Era o bom senso nos marcos de uma economia de mercado. Se Veja fosse contra o governo, a revista teria criticado as medidas, independentemente de seu conteúdo. Isso não aconteceu. Veja não é contra o governo. É contra a corrupção, o que me parece muito positivo. Veja não é contra o governo, mas contra o aparelhamento do Estado, o que também é bom. Veja não é contra o governo, mas contra o assalto a alguns princípios de uma sociedade livre. Sim, o fato de a gente ter uma oposição fraca cria falsa impressão de que a imprensa, ao noticiar o que apura, é a única fonte relevante de crítica no país. Nos Estados Unidos, é diferente. Desde o New Deal, creio, não existe uma força de tal sorte hegemônica que consiga impor a sua visão de mundo sem contestação. E isso é bom. No Brasil e mundo afora, os republicanos, por exemplo, foram demonizados porque levaram ao limite o seu braço de ferro com Obama no caso do limite do endividamento. Eu teria parado antes deles por razões estratégicas. Onde muitos viram um problema, no entanto, eu vi uma solução. O que quero dizer com isso? Se as leis americanas dão ao Congresso uma prerrogativa, exercê-la é parte do jogo democrático. Como, nos Estados Unidos, não existem partidos de aluguel para cooptação na base de trocas viciosas, pode-se chegar a um impasse. Mas é um impasse que impede a formação de uma hegemonia danosa para a democracia. Assim, a esquerda dos Estados Unidos, o país tem a sorte de ela não ser marxista, e os fanáticos do Partido Democrata mal sabem que os republicanos, que eles tanto demonizam, em especial o Tea Party, são, na verdade, a evidência definitiva de que eles vivem numa sociedade livre. Mais do que isso, em certa medida, essa ala mais radical é uma espécie de garantidora do sistema. Enquanto existirem, estará assegurada a contradição, que é parte do jogo. De resto, ninguém ali atuou à margem da lei. A democracia tende a aceitar todas as opiniões e tende a ser tolerante, menos com aqueles que não aceitam os próprios valores da democracia. Ou por outra, tolerar práticas que sabotam a democracia não é um comportamento democrático. É só um comportamento de tolos, como sabe a República de Weimar. Para ler a íntegra, em inglês, clique aqui. A Forbes, daqui a pouco, começa a ser invadida pelos petralhas. Por Reinaldo Azevedo.